Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo que a paz do Senhor Jesus venha agora sobre você e sobre toda a sua casa, amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou muito feliz por estarmos aqui nesse momento de oração, esse momento de reflexão na palavra de Deus. Irmãos, eu acredito muito no poder da oração. É sério, eu acredito porque eu já vi milagres acontecendo na minha vida e não foi um, não foi dois, não foi 10, foi muito mais. A cada dia a gente vive milagre e eu quero que você também tenha essa expectativa de que hoje o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Irmãos, eu estava aqui orando, pedindo a Deus uma mensagem e Deus tocou muito forte no meu coração de que muitos de vocês estão se sentindo cansados das batalhas do dia a dia. Você já acorda cansado, né? Com aquele peso nos ombros, porque você não sabe como resolver tanta pendência, tanta coisa que vai chegando na sua vida e aquilo vai se acumulando e então vem o desgaste, vem o cansaço, o desânimo. Eu quero trazer uma mensagem hoje que vai trazer ânimo para você, encorajamento. Tem uma promessa lá no Salmo 30, versículo 5, onde o rei Davi, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Glória a Deus. Ou seja, o choro, o sofrimento, ele pode ser duradouro, ele pode ser intenso, ele pode durar muito mais tempo do que você imagina, mas a promessa é de que esse sofrimento vai passar. Isso vai acabar, porque quando a alegria vier, vai vir junto também a restauração de Deus, um novo caminho que o Senhor vai preparar para a sua vida. E eu me lembro que numa época da minha vida eu estava passando por muitas dificuldades e eu não tinha forças para orar, irmãos. É sério, eu ligava num programa de rádio que tocava todo dia à noite e eu ficava só ouvindo aquilo e pedindo: Deus, usa esse homem para falar comigo. E então ele sempre entregava uma mensagem, uma palavra de reflexão. E aquilo para mim era um consolo, sabe? Era um manancial no meio do deserto. E às vezes eu encontro com as pessoas na rua, na igreja, onde eu vou, e as pessoas até choram e elas falam: pastor, você não tem noção do quanto esse momento de oração tem sido importante na minha vida. Você não imagina o quanto Deus tem me fortalecido através das orações. Irmãos, isso me faz lembrar de uma outra promessa da Bíblia, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, onde o apóstolo Paulo diz que primeiro Deus nos consola em todas as nossas tribulações, para depois a gente consolar os outros com o mesmo consolo que a gente recebeu. Então, eu fico feliz de ver que é assim que Deus tem feito aqui nesse momento de oração. Na oração da manhã, na oração da noite, Deus tem consolado muitos corações, justamente com o consolo que eu já recebi primeiro. E a mensagem que eu vou te trazer hoje é uma mensagem de esperança, mas eu vou te mostrar também por que Deus muitas vezes parece que demora a agir na sua vida. Você já sofreu com isso? Eu tenho certeza que já. Se você é um cristão verdadeiro, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você sofre muitas vezes com esse tempo da espera. O tempo da demora de Deus, na verdade, é uma proteção para o seu coração, para a sua vida. Imagine se Deus fizesse coisas extraordinárias através de você. Vamos pensar aqui num caso. Imagine se Jesus começasse a usar a sua vida para curar todo tipo de enfermo, todo tipo de doença. Aonde você fosse, seja no hospital, seja na rua, seja no seu trabalho, na sua casa, Jesus começa a te usar com cura, com milagres. Aí eu te pergunto uma coisa: você teria estrutura para aguentar as consequências disso? Você já parou para pensar nisso? Jesus, irmãos, ele curava as pessoas, ele libertava demônios das pessoas, ele fazia tantos milagres e a gente percebe que Jesus era muito solicitado. As pessoas não se desgrudavam de Jesus, elas andavam com ele por onde ele quer que ele fosse. Haviam muitos curiosos, muitas pessoas interesseiras, muitas pessoas só para tentar ver alguma brecha, alguma coisa errada que talvez ele fizesse. Irmãos, Jesus tinha uma estrutura para aguentar tudo aquilo, não é verdade? E a pergunta é: será que nós teríamos também? Teríamos paciência para lidar com tanta gente complicada? Então, irmãos, essa é a pergunta para nós hoje, porque Deus ele só vai nos entregar algo se a gente tiver capacidade de suportar, porque Deus é bom, irmãos, Deus nos ama e muitas vezes ele espera, ele retarda as bênçãos, ele deixa para depois, porque primeiro ele quer tratar com o seu coração, com o meu coração. Foi isso que o Espírito Santo colocou no meu coração hoje e eu vou compartilhar já com você, mas eu quero que você reflita sobre isso. Muitas vezes a gente foca tanto numa bênção,
E a gente se esquece de que toda bênção traz consigo responsabilidades. A gente precisa continuar mais firme com Deus. Eu me lembro que uma vez eu comecei a orar muito, pedindo que Deus me desse um ministério, que Deus me usasse na vida das pessoas, que Deus fizesse algo através de mim, sabe? Mas aí então, irmãos, Deus me levou para o deserto. É o último lugar que a gente quer estar, né? A gente acha que Deus vai nos levar aos campos verdejantes, lá do Salmo 23, e de repente Deus me levou para um baita de um deserto. Olha, foram anos de muita dificuldade, tudo dando errado aos meus olhos. Eu era pastor já, de jovens, eu cuidava dos jovens lá da igreja, mas nem os jovens queriam ir lá na igreja para me ouvir. Irmãos, foi muito difícil. Eu não conseguia reunir 5 jovens, 10 jovens muitas vezes para ouvir a pregação. E Deus estava tratando comigo, Deus estava moendo, sabe? Inclusive tem uma frase do famoso pregador Charles Spurgeon, e ele disse assim: sempre que Deus vai usar uma pessoa, primeiro ele quebra essa pessoa em 1000 pedacinhos. Irmãos, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei muito tempo em sofrimento, em batalhas, em luta. Assim como você que está me ouvindo aqui hoje, você tem passado por isso. E foi um período tão difícil, mas ao mesmo tempo eu louvo a Deus porque foi uma escola. Foi a escola do Espírito Santo na minha vida, me capacitando para o que viria depois. Hoje, graças a Deus, pela graça do Senhor, nós alcançamos milhões de pessoas aqui no canal, através de você também, porque quando você compartilha esta oração, você está se permitindo ser usado por Deus, porque quantas pessoas podem ter acesso ao Evangelho através da sua vida? Pessoas que não vão da igreja, pessoas que não têm acesso à Bíblia, não conhecem nada da Bíblia, mas quando você compartilha uma oração como essa, Deus, Ele pode e Ele quer restaurar, Ele quer salvar, libertar as pessoas, amém? Então, eu quero começar essa mensagem de hoje trazendo já um ensinamento valioso e depois nós vamos orar. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa. Vai ser tremendo o vídeo de hoje. Glória a Deus! Então, antes de tudo, só quero pedir para você se inscrever no meu canal, ative o sininho da notificação que vai aparecer aí do lado, para você não perder os próximos vídeos que eu colocar. E aí você tem que escolher a opção todas, para que todo vídeo que eu colocar você receba aí no seu celular, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, quando a gente olha aqui para a palavra de Deus, a gente percebe umas preciosidades muito grandes, sabe? É como se você abrisse um baú e de repente você vai cavando e você vai mexendo ali e você descobre tesouros valiosos, preciosos que você não tinha visto antes. E tem um milagre que aconteceu na Bíblia que eu acredito que muitos de vocês se lembram. É aquele momento em que os apóstolos, eles estavam pescando a noite toda, só que eles não pegaram peixe nenhum, eles estavam muito frustrados, muito cansados. Assim como você que está me ouvindo hoje aqui, você também tem se frustrado, porque parece que não dá certo. Você tenta numa porta, tenta em outra, você começa num relacionamento, por exemplo, e as pessoas simplesmente te ignoram, você não dá certo com ninguém. É muito frustrante e desgastante, não é verdade? E eu gostaria então que você tentasse imaginar aí na sua mente o que aconteceu nesse episódio em que os discípulos estavam ali pescando e não pegaram nada. Vamos então para o Evangelho de João, capítulo 21. Eu vou ler para você daqui a pouco a passagem, mas eu quero que você imagine esse cenário. Jesus, ele já tinha ressuscitado e os discípulos, eles estavam totalmente perdidos, porque, tente imaginar, eles acreditaram tanto que Jesus iria governar sobre os inimigos de Israel, Jesus iria reinar e de repente ele foi morto, crucificado, as pessoas bateram nele e o pior, ele não fez nada para se defender. Então aquilo causou uma confusão mental muito grande na vida dos discípulos e é claro que Jesus já tinha avisado para eles que iria acontecer exatamente dessa maneira. É a mesma coisa quando você ouve falar sobre sofrimento, sobre deserto, sobre dificuldades, mas outra coisa totalmente diferente é quando você passa por aquilo ali. É como se você realmente entendesse a profundidade do que é passar por uma luta, por um problema, até mesmo o tempo da espera. E nesse momento aqui, os discípulos estavam confusos e o que eles fizeram? Eles voltaram a pescar. Isso mesmo, eles eram pescadores antes de seguir Jesus e já que eles perceberam que Jesus tinha morrido, eles estavam na verdade desacreditados e eles queriam voltar para sua antiga profissão. E então a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João e os outros discípulos estavam no mar da Galileia. E lançaram as suas redes, mas passaram a noite inteira e puxaram essas redes vazias. Não tinha nada, não tinha uma sardinha, não tinha um lambari, não tinha nenhum peixe sequer.
E aí eu quero que você imagine agora eles trazendo de volta essas redes. Imagine que naquela época a rede era muito pesada. A rede geralmente era feita de linho ou de fibras naturais e quando ela molhava ficava muito pesada. E eles estavam ali fazendo um esforço, muito tristes, e foi então que Jesus apareceu na praia. Quando o apóstolo João viu que era Jesus, ele gritou: "É o Senhor!" E na mesma hora Pedro pulou do barco, foi correndo nadar até Jesus. Mas os discípulos não reconheceram que era Jesus, porque ele estava longe. E então Jesus, ele deu uma ordem para os discípulos, e ele falou o seguinte: "Joguem a rede lá do lado direito." E eles então obedeceram. E sabe o que aconteceu? Irmãos, aconteceu um milagre maravilhoso, mas eu quero trazer aqui um ponto de vista hoje que provavelmente a maioria de vocês não percebeu. Olha só o que está escrito em João capítulo 21, o versículo 10 e o versículo 11, que é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Olha só o que está escrito. Jesus disse: "Trago alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar." Então Simão Pedro subiu no barco e arrastou a rede até a praia. E ela estava cheia de 153 grandes peixes, e mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Olha isso aqui, irmãos, que interessante. Eu creio que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração através de um detalhe que está nesse texto aqui, ó. Porque a Bíblia traz a quantidade exata. Preste atenção, 153 peixes. E outra coisa, a Bíblia diz que não eram qualquer peixinho, mas eram peixes grandes. E tem um outro detalhe que é o mais importante. A Bíblia diz que apesar de serem tantos peixes, a rede não se rompeu. Glória a Deus, amém? Irmão, vocês já pararam para pensar por que foi que o apóstolo João, que foi quem escreveu esse texto, por que ele fez questão de dizer que a rede não rasgou? Eu quero te dar a resposta aqui hoje. É porque qualquer pescador daquela época sabia que pegar 153 grandes peixes de uma só vez era certo que a rede iria estourar. Irmãos, era muito pesado, o peso era absurdo e com certeza a tensão nas cordas ia ser muito grande e humanamente falando aquela estrutura não iria suportar. E sabe por que eu estou falando isso aqui? Porque todo mundo quer pescar muitos peixes, ou seja, muitos de nós que estamos ouvindo aqui queremos grandes bênçãos, grandes coisas que Deus vai fazer na nossa vida, mas a gente não repara que se a gente não tiver estrutura, a rede vai se romper. Entendo o que eu estou dizendo, porque é o Espírito Santo que está falando aqui. Talvez você olhe para esse texto e você só enxerga o grande milagre que Deus fez. E realmente foi um milagre maravilhoso, porque pensa, o choro durou uma noite inteira, certo? Mas a alegria veio pela manhã. Eu não sei quanto tempo tem durado o seu choro, eu não sei quanto tempo tem durado o seu deserto, mas eu estou aqui para te dizer, esse choro vai cessar, Deus vai acabar com a sua dor. Inclusive tem uma promessa no Salmo 34, o versículo 19, que diz que muitas são as aflições do justo, ou seja, aquele que anda com Deus, mas o Senhor o livra de todas, ou seja, Deus vai te livrar de todas as suas aflições. Aleluia! Nós vamos orar daqui a pouco. Eu quero pedir que Deus, Ele te dê direção, que Ele te dê conforto, consolo e principalmente fé para você sair dessa situação de pessimismo, para você parar de ficar falando e pensando que vai dar tudo errado. Irmãos, Deus não faz nada por acaso e nem mesmo as palavras que estão na Bíblia foram escritas ali por acaso. Se o apóstolo João fez questão de dizer que eles pegaram 153 grandes peixes e a rede não se rompeu, é porque Deus está dizendo o seguinte: quando eu envio uma bênção, eu preciso que a estrutura suporte, que a estrutura aguente. E talvez você esteja pensando aí, pastor, mas o que é isso, pastor? O que é essa estrutura? Irmãos, é estrutura emocional, estrutura financeira, é você ter condições de suportar aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Você precisa ter saúde mental, você precisa ter intimidade com Deus. Tem muita gente, irmãos, que quer crescer, prosperar financeiramente, mas se a sua vida espiritual não crescer junto com a sua bênção financeira, você pode se desviar, você pode se afastar do Senhor. O apóstolo Paulo disse que muitos, por quererem ficar ricos, caíram em muitas ciladas e se atormentaram com muito sofrimento e muitos até se desviaram da fé. Então, você tem que se aproximar de Deus à medida em que as bênçãos chegam, porque senão você não suporta. Eu estou falando, irmãos, por experiência própria. Houve uma época da minha vida
em que Deus estava me abençoando muito, mas eu comecei a relaxar. Sabe quando você para de orar, você para de ler a Bíblia? Irmãos, por fim, eu já não estava mais contribuindo na igreja. Olha, a minha vida virou uma bagunça. E durante uns 2, 3 meses, parece que nada deu certo, nada frutificou. E na verdade era Deus chamando a minha atenção. Eu precisava alinhar o meu coração para o que Deus tinha preparado para mim, amém? Para o que Ele estava preparando para a minha vida. E às vezes você está aí orando: Deus, eu quero crescer na vida, eu quero ganhar o dobro de dinheiro que eu ganho, eu quero ter aquela promoção no trabalho. Só que, irmãos, Deus, que conhece o nosso futuro, Ele olha para o nosso coração e Ele percebe que muitas vezes a gente chega em casa e a gente já está esgotado. A gente não tem paciência com os filhos, a gente não tem paciência para ler a Bíblia, para orar, porque nós já estamos ansiosos ao extremo. E se Deus nos der essa bênção agora, a rede vai rasgar, entende? E essa rede, na verdade, é a nossa própria vida. Irmãos, Deus nos ama muito e Ele sabe como nos entregar as bênçãos. Eu costumo dizer que Deus, Ele nos abençoa a conta-gotas. Porque se Deus nos entregar todas as bênçãos ao mesmo tempo, a gente não suporta, irmãos. É sério, a gente pode ficar orgulhoso, a gente pode ficar soberbo, se achando melhor do que os outros. A gente pode se sentir autossuficiente, achando que não precisamos mais de Deus. Quando a gente olha para a história de Israel, quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vê isso acontecendo muitas e muitas vezes. As pessoas passavam por lutas, aí elas buscavam a Deus, elas buscavam uma direção e Deus usava o profeta. Só que aí, de repente, as coisas começavam a melhorar. Quando melhorava, passava pouco tempo, as pessoas voltavam a praticar certos pecados, voltavam para a idolatria e logo Deus tinha que fechar o céu sobre aquelas pessoas. Então nunca pense assim: ah, pastor, eu já estou preparado, pastor. Ah, pastor, eu tenho certeza que eu já estou pronto para receber. Irmãos, isso aí é só Deus que pode responder, amém? Então nós vamos olhar agora para um exemplo que aconteceu no Antigo Testamento, onde, de certa forma, a rede estava prestes a rasgar na vida de um dos maiores homens de Deus, Moisés, o homem que falava com Deus face a face. Lembra dele? Moisés tinha unção, ele tinha um chamado de Deus, ele tinha o poder de Deus operando milagres através da vida dele. Mas, irmãos, a estrutura da sua vida estava péssima. Ele não sabia administrar tanta coisa. E olha só o que aconteceu lá em Êxodo capítulo 18. Eu vou contar detalhadamente e de forma resumida para você entender. A Bíblia conta que o sogro de Moisés, chamado Jetro, um dia foi visitar ele lá no deserto. Irmãos, Jetro era um homem muito experiente, era um homem mais velho, um homem que era muito sábio. E quando ele percebeu que Moisés estava sentado todo dia de manhã até a noite, acolhendo as pessoas, logo ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Irmãos, Moisés, ele era o juiz das pessoas, ele era o conselheiro, ele era o pastor, ele era o administrador e tudo ele fazia sozinho. É isso mesmo, não tinha ninguém que ajudasse Moisés. E o povo então fazia fila quilométrica para que Moisés resolvesse todos os problemas. Quando o sogro dele percebeu aquilo, na hora ele foi falar com Moisés. Olha só o que ele falou para Moisés lá em Êxodo capítulo 18, versículo 17 e o versículo 18. Preste atenção no que está escrito e você vai ver que Moisés, ele estava fazendo a obra de Deus de todo o coração, com boas intenções, mas estava fazendo do jeito errado. Diz assim a Bíblia: o sogro de Moisés lhe disse: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Certamente você ficará cansado, tanto você quanto o povo que está com você. Isso é pesado demais, você não pode fazer tudo sozinho. Olha isso aqui, irmãos. O sogro de Moisés falou para ele o quê? Moisés, o que você está fazendo não é bom. Ou seja, o sogro dele não disse que o que ele estava fazendo era pecado, ele não disse que era do diabo, ele simplesmente disse que não era bom, não era sustentável. A rede de Moisés estava esticada ao máximo, e se ele continuasse daquele jeito, Moisés poderia ter um esgotamento nervoso. Hoje em dia nós chamamos isso de burnout. É quando a pessoa chega no limite tão grande de estresse e de cansaço que a pessoa não tem força para mais nada. Um simples fato dele ter que levantar da cama, ter que fazer coisas pequenas no dia a dia, já parece que é uma coisa grandiosa. Por quê? Porque a pessoa já chegou no limite, ela não consegue fazer mais nada, entendeu? É como se fosse um palitinho de fósforo que já foi queimado.
a pessoa está 100% esgotada. E se ela não parar tudo que está fazendo para descansar, para relaxar a sua mente, talvez ela até precise ir no psicólogo, no psiquiatra. Irmãos, Deus pode usar os médicos, concorda? Deus pode usar pessoas para nos abençoar. É Deus quem dá sabedoria para o homem. Então, não tenha medo de se abrir com as pessoas. Isso não é falta de fé. No mundo que nós estamos vivendo hoje, irmãos, correndo para ganhar o sustento para casa, com tanta rede social, tanta informação, muitas pessoas estão ficando totalmente cansadas. E então o sogro de Moisés também falou: Moisés, você vai ficar cansado e o povo vai ficar frustrado. O povo está cansado de ficar nessas filas quilométricas. Então ele deu um conselho para ele: Moisés, você precisa escolher homens capacitados e você precisa aprender a delegar, a dividir o seu peso. E talvez você está me ouvindo aqui e você está se perguntando: mas pastor, o que essa história de Moisés tem a ver com a pesca dos discípulos? Irmãos, tem tudo a ver. Porque tanto lá em Êxodo quanto no Evangelho de João, Deus está nos ensinando que quando o milagre chega, que quando Deus começa a nos usar, quando a bênção chega na nossa vida, a gente precisa suportar, a gente precisa aguentar as consequências. Pense comigo, o ministério de Moisés era maravilhoso. Deus usou ele para enviar as pragas contra o povo de Deus lá no Egito. Mas, irmãos, tudo aquilo teve consequência. Era tanta gente no deserto. Os estudiosos, os teólogos dizem que era aproximadamente 2 milhões de pessoas ou mais. Tente pensar, é impossível, é humanamente impossível de suportar tudo isso. E até mesmo Jesus, muitas vezes ele ficava cansado, muitas vezes era pesado o ministério. Então Deus está nos chamando hoje para reorganizar a nossa vida antes da bênção chegar. Aleluia! Nós vamos orar agora e nós vamos pedir isso, que Deus, Ele prepare o nosso coração, a nossa vida, porque Ele quer fazer coisas grandiosas na nossa vida através de nós, mas para isso a gente tem que estar preparado. Irmãos, e nada melhor do que um deserto, do que uma luta. Então não reclame da situação que você está passando. Se o Espírito Santo te conduziu para o deserto, assim como Ele fez com Jesus, glorifique a Deus, seja fiel, faça um jejum, comece a orar mais, porque é nessa hora que o Senhor vai te encher com o Espírito Santo. Aleluia! Muitas pessoas às vezes chegam até mim e elas dizem assim: pastor, por que o meu negócio não cresce? Por que eu não consigo ganhar mais dinheiro? Pastor, por que eu não consigo arrumar um namorado, uma namorada? E aí quando eu vou conversar com essa pessoa, eu percebo que essa pessoa não tem controle financeiro nenhum com o pouco que ela ganha. A pessoa gasta mais do que tem, a pessoa fica querendo mostrar para os outros, ela não sabe dizer não. Ou então é uma pessoa cheia de feridas emocionais não tratadas, que se ela começasse um namoro agora, ela ia transformar esse namoro no inferno. Irmãos, então Deus não está negando o pedido para nós, Ele está esperando a gente primeiro tratar com a nossa vida. A gente precisa estar preparado, porque grandes bênçãos vão chegar até nós. Aleluia! Eu creio nisso, irmãos. Se Deus está em silêncio, se parece que nada acontece na sua vida, é porque Deus te ama muito. Você pode até pensar que Deus te esqueceu, mas esse silêncio aí é para fortalecer a sua base. Quanto mais você vai crescendo na caminhada com Deus, mais Deus vai confiando em você. E é nesses momentos que muitas vezes Ele vai ficar em silêncio, porque Ele quer saber da sua atitude. Ele quer saber se você vai dar um passo de fé, se você vai ter disciplina, se você vai aprender a confiar nele, mesmo sem ver uma saída. Amém? Então, uma grande lição que eu aprendi na minha caminhada com Deus é que eu percebi que Deus está mais interessado em quem eu me torno enquanto eu estou esperando, do que naquilo que eu vou receber depois de ter passado por um momento difícil. Irmãos, Deus está interessado em quem nós estamos nos tornando a partir dessas lutas, dessas dificuldades. Aleluia? Então nós vamos orar agora. Eu quero muito que Deus, Ele continue ministrando no teu coração. Eu sei que vocês estão aí muito cansados, tem muita pessoa que está agora irritada, está com falta de paz, parece que já não tem nada de bom mais que vai acontecer na sua vida, mas é mentira do diabo, porque Deus tem coisas maravilhosas e é nessa hora que Ele está forjando o seu caráter. É nessa hora que você está aprendendo coisas que no momento de paz, de bênção, você não aprenderia. É no momento da luta que o Espírito Santo está te revestindo de força, de sabedoria, de alegria, de maturidade e tudo mais. Amém? Então escreva aqui nos comentários: eu precisava ouvir essa palavra hoje.
Ou então diga assim: Deus me fortaleceu com esta mensagem. Aleluia. Então feche os seus olhos, nós vamos orar e no final da oração, por favor, compartilhe com seus amigos, familiares. Tem uma setinha virado para a direita que está aqui embaixo do vídeo. Depois você vai lá, clica nela e seleciona o WhatsApp e envie para o maior número de pessoas, tá bom? Vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Oh, meu Deus, obrigado por esse momento de oração. É o momento em que o Senhor tem nos sustentado. Oh, Senhor, eu quero te louvar porque Tu és o dono da nossa vida. Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, pelo alimento espiritual. Obrigado por cada livramento que os nossos olhos não viram, mas que o Senhor operou ao nosso redor. Deus, nós te louvamos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu apresento a vida do Teu filho e da Tua filha que está ouvindo esta oração agora. O Senhor conhece o coração de cada um. O Senhor sabe, meu Pai, quantas vezes essa pessoa tem orado pedindo um milagre, pedindo uma provisão, pedindo por aqueles grandes peixes, grandes bênçãos. Mas hoje, Senhor, nós fomos confrontados pela Tua palavra e nós entendemos que o Senhor se preocupa com a nossa estrutura. O Senhor se preocupa com o nosso coração, com aquilo que vai acontecer depois que a bênção chegar. Por isso, meu Pai, eu te peço perdão em nome de cada pessoa aqui, por todas as vezes em que nós fomos negligentes com a nossa própria vida. Perdoa-nos, Senhor, quando nós deixamos a ansiedade tomar conta, quando nós vivemos correndo de um lado para o outro sem ter tempo para Ti, sem ter tempo para descansar, tratando o nosso corpo e a nossa mente de qualquer maneira. Ó Senhor, nos perdoe, Pai, porque muitas vezes nós achamos que a bênção é mais importante que o abençoador. Perdoa, Senhor, a nossa falta de organização, a nossa falta de sabedoria e a nossa teimosia em querer carregar pesos que o Senhor não nos deu. Eu oro agora, meu Pai, repreendendo todo o espírito maligno, todo o espírito de cansaço, de esgotamento físico e mental. Eu repreendo toda opressão do diabo contra essas pessoas, em nome de Jesus. Eu digo não a toda ansiedade, toda insônia, a toda síndrome do pânico e depressão que tem tentado destruir a vida dessa pessoa. Senhor, visita agora, meu Pai, as emoções, o sistema nervoso, traga calmaria, Senhor. Coloca a Tua mão no peito desse homem, desta mulher e tira toda a falta de paz, todo o desespero. Traga, Senhor Jesus, da Tua paz que excede todo o entendimento. Onde houver sofrimento, tristeza, desespero, Senhor Jesus, nós cremos que hoje o Senhor está colocando um fim nisso tudo. Dê sabedoria, meu Pai, para esse homem e para essa mulher, para eles saberem falar não quando for necessário. Dá sabedoria para nós, Senhor, para a gente administrar o tempo, o dinheiro, os relacionamentos. Prepara, Senhor, o nosso caráter. Forja, Senhor, a gente no fogo, Pai. Eu sei que o Senhor já tem feito isso, mas eu te peço, Pai, que o Senhor nos sustente. Eu peço, meu Pai, para que o Senhor nos dê forças, meu Pai. Fala com a gente, Pai. Deus, continua ministrando ao nosso coração, Senhor. Quantas pessoas hoje estão doentes fisicamente por causa de feridas da alma, por causa do ressentimento, da amargura, falta de perdão. Ó Senhor, ajuda essa pessoa a perdoar até mesmo seus inimigos. É isso que o Senhor nos mandou fazer, meu Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor nos dê uma nova chance, Senhor. Um recomeço na nossa vida financeira, no nosso casamento, no ministério. Pai, em nome de Jesus, faz um milagre, Senhor, em nossas vidas. Ó, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo até agora, eu sinto aqui no meu coração de que muitos de vocês vão fazer uma aliança com Jesus hoje. Eu quero muito que você, que nunca orou, entregando a sua vida, o seu coração a Jesus, que você faça essa oração agora. Fale essas palavras que eu vou te dizer aqui, é só você repetir elas, mas com sinceridade, tá bom? Porque Ele está olhando para o seu coração. Diga assim, ó: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Jesus, por todos os meus pecados. Me transforma e me salva. Eu creio que o Senhor morreu na cruz no meu lugar e eu Te recebo como meu único Senhor e Salvador. Jesus, eu creio que o Senhor me perdoou hoje. Eu creio que o Senhor me salvou e eu Te peço, escreve o meu nome no livro da vida e me ajude a permanecer fiel
e firme nos teus caminhos até o último dia da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Ó Senhor, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida desse homem e dessa mulher. Eles oraram, Pai, de todo o coração. Que o Senhor revista eles com força. Acampa os Teus anjos, Pai, ao redor deles, da sua casa. Que o Senhor, meu Pai, traga libertação, a salvação e a cura através da Tua palavra. Que cada pessoa que ouviu essa mensagem hoje saia daqui transformado e que eles sintam, Pai, a Tua paz, o Teu renovo, a Tua alegria e principalmente que eles consigam ter fé, mesmo diante das impossibilidades, mesmo diante das barreiras, que eles possam declarar que Jesus é o Senhor da vida deles e que eles são mais do que vencedores. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oi, antes de você compartilhar esse vídeo, eu quero só te fazer uma pergunta. Você tem conseguido controlar suas emoções? Você sabia que a coisa mais importante hoje em dia é você saber lidar com as suas emoções para você não ser abalado com tudo que tem acontecido à sua volta? Sabe, irmãos, eu tenho percebido que cada dia mais as pessoas, mesmo tendo fé, acreditando em Deus, elas não estão conseguindo ser felizes e ter paz de verdade. E foi pensando nisso, irmãos, que eu comecei a olhar para a Bíblia e eu entendi que homens e mulheres do passado também enfrentaram esse mesmo mal, a ansiedade. E então eu selecionei 100 histórias da Bíblia com uma linguagem fácil e simples para você entender que é possível sim vencer a ansiedade e ter uma vida muito melhor, uma vida que vai ter paz com você, com as pessoas à sua volta e principalmente com Deus, porque eu não sei se você sabe, Deus não trabalha em coração ansioso, Deus espera que você confie nele de todo o coração e por isso neste livro eu vou te apresentar ferramentas para você vencer de vez esse mal, tá bom? Então eu quero enviar no seu e-mail este livro que eu acabei de escrever, chamado Sem Ansiedade. Eu tenho certeza, depois você vai contar o testemunho do que Deus vai fazer. Irmãos, milhares de pessoas já estão sendo abençoadas com as mensagens desse livro. Então faz o seguinte, eu vou deixar o link aqui embaixo e você vai clicar nele para você adquirir e receber agora no seu e-mail. Ou então você vai acessar www.semansiedade.com.br, tá bom? Eu creio que Deus tem planos maravilhosos para a sua vida e basta você dar o primeiro passo. São mensagens simples que vão te abençoar profundamente. Deus te abençoe, eu te espero lá.